Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje uma entrevista sobre saúde e bem-estar. Você tem cuidado da sua saúde vascular? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças vasculares são as principais causas de morte em todo o mundo. Para falar melhor sobre o assunto, eu convido o Dr. Rodrigo Gurgel, ele que é angiologista e cirurgião vascular. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e curte, comenta, compartilha lá nos grupos de WhatsApp, da família, com os amigos e ajude o canal aqui porque ele é nosso, combinado? Então, diretor, roda a vinheta. Sempre mais com Flávio Nascimento. Doutor, muito obrigado, por ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo ao meu canal. Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço a confiança, para a gente poder falar bastante aí sobre o que você julga necessário e o que é necessário para as pessoas saberem. Muito obrigado mesmo. Para a gente começar, doutor, quais são as principais causas, as principais doenças, melhor dizendo, vasculares? Então, a questão vascular, atualmente, as doenças mais conhecidas, que às vezes não são enquadradas como doenças, mas alguns acometimentos ou consequências de uma má circulação são as varizes, que são mais visíveis, o que a gente mais observa, a trombose, que é a coagulação do sangue dentro de um vaso, por estase sanguínea, ou seja, quando o sangue ele não circula na quantidade e na velocidade correta. E nós temos os desdobramentos desagradáveis, como a embolia pulmonar, que é quando esse coágulo desprende e ele chega até o pulmão, causando falta de ar e até mesmo uma morte súbita. Existem outros acometimentos que também são conhecidos, como a erisipela, que é um inchaço que acontece, é um quadro mais infeccioso, oportunista dessa má circulação, e as úlceras, que são as feridas que nós observamos nas pernas. As demais são pormenores mais característicos, como desdobramentos de outras doenças, como diabetes, hipertensão, algum acidente que sofre, mas enfim, as mais conhecidas, em resumo, são varizes, erisipela, trombose e as úlceras. E quais os sintomas, que me fazem acreditar que eu devo procurar um vascular? Às vezes a pessoa acha que é normal, uma dor na perna, ver a varize surgindo, Isso. Então, as varizes, elas são muito características por serem mais conhecidas, e eu costumo dizer que as varizes elas são um grito de socorro, porque as pessoas acreditam que as varizes são meramente estéticas, não vou procurar o médico, o vascular, o angiologista, porque é estética. Não. Ela é um grito de socorro de algo que acontece dentro do seu corpo, uma insuficiência venosa, um sangue não circulando bem. Bom, o paciente, o indivíduo, ele tem que procurar o médico quando ele observa algumas características que muitas vezes são confundidas, que nós na medicina chamamos de características e diagnósticos diferenciais, ou seja, são confundidas com outras doenças, com outros problemas. Por exemplo, pernas inchadas de uma forma muito súbita. Você acorda de manhã com ela magrinha e ao longo do dia ela vai inchando. Se isso vier acompanhado de vermelhidão, a perna fica vermelha, coceira, às vezes nós temos uma coceira, hoje até nós fizemos uma publicação na minha página falando sobre isso, e aquela coceirinha, quando ela é uma coceira que você tem que prestar atenção, ela fica muito quente, em termos de sinais daquilo que você vê e sintomas, ela pode ficar pesada, uma dificuldade muito grande de andar, cansada, e muitos pacientes relatam queimação. Queimação pode vir de um músculo inflamado, pode vir do nervo que vai para a perna, na verdade, o nervo ciático, que nasce na coluna. Quando ele é inflamado, ele pode dar um reflexo na perna inteira de queimação, ou então não, pode ser exatamente um problema de má circulação se instalando. Do ponto de vista arterial, que é o sangue diferente, o vaso diferente, a veia ela traz o sangue, a artéria ela leva o sangue para as pernas, ricos em oxigênio e nutrientes.
o paciente pode começar a sentir dor ao deambular, ou seja, ao caminhar. Ele caminha e de repente ele tem que parar, porque a musculatura começa a repuxar e a perna começa a doer muito. Ao contrário das varizes, que a perna fica quente, as artérias deixam as pernas frias, começa a sentir uma hipotermia, os dedos começam a ficar um pouco mais azulados, cianóticos, e começam a ficar dormentes também. Então, pensando nas duas vertentes vasculares, que são as veias e as artérias, os pacientes têm que prestar bem atenção. Mas eu repito, não é difícil confundir um acometimento vascular, né, em progresso, em instalação, com outros problemas, outras doenças que às vezes o paciente já até tem e já está instalado. Quais são as principais queixas dos seus pacientes no consultório, referente à saúde vascular? Então, a maioria dos pacientes, eles chegam referindo isso. A primeira coisa que eles falam é o incômodo estético. E já chega com esse discurso. Eu estou com um problema aqui que me incomoda esteticamente. Aí, a gente fugir da estética para mostrar que nem tudo é só a beleza, né? Como eu falei, um grito, né, de que algo diferente e errado está acontecendo lá dentro. E aí a gente começa a perguntar, o médico começa a guiar, fala, mais alguma coisa? Sente mais alguma coisa? E aí você começa a pergunta e eles começam a falar, peso, sinto muito peso, doutor, sinto muito cansaço, a minha perna amanhece magrinha, normal, e ao longo do dia ela vai ficando inchada, chega no final do dia, minha perna está um pilão, e aí esse peso e esse cansaço pioram. Queimação, vai queimando, e quando você olha para fazer o exame do paciente, tem coisas que ele nem percebeu. Ela pode estar cheia de pintinhas vermelhas, que é característico desse sangue que não circula na quantidade correta, ou então ela já está toda vermelha e toda quente. Mas, em geral, o peso, o cansaço, o inchaço e a queimação são as maiores queixas que a gente encontra. E a gente ainda está na pandemia, né, doutor? A pandemia ela trouxe consequências também Isso. para a saúde vascular? Sim, sim. É aquilo. O coronavírus ele ainda é um vírus muito nebuloso, né? A gente ainda não conhece tudo. E lá no início, muitos médicos não sabiam como manipular, como conduzir esse paciente. E ao longo do tempo, nós começamos a descobrir muitas consequências vasculares que vinham através da infecção. Então, nós temos um número hoje muito maior de pacientes apresentando a trombose por conta de um desdobramento desagradável da coagulação do sangue vindo dessa infecção. Acontece mais ou menos assim. Os primeiros estudos já começaram a mostrar. Os pacientes, muito tempo depois, chegavam de trombose no consultório. Eu tive pacientes que tiveram coronavírus em abril do ano passado. Em fevereiro desse ano, começaram a desenvolver trombose como uma consequência. Parece muito tempo. E sim, é muito tempo. Mas é porque, por ser muito nebuloso, a gente ainda não sabe como conduzir. Então, acontece como? O coronavírus, ele causa um processo inflamatório no corpo inteiro. Então, aquilo que não está inflamado passa a inflamar, e aquilo que já é inflamado piora o fator, né, inflamatório. E quando o vírus entra, ele começa a criar um processo inflamatório, onde nós temos uma sinalização do sistema imunológico, porque os anticorpos começam a atacar e começam a liberar uma coisa chamada citocinas. É como se fosse aquele sinalizador que o pessoal usa iluminado quando está perdido no mar, né, para que as pessoas vejam. E dali é como se fosse uma sinalização para chamar corpos e esses anticorpos começam a atacar o vírus. Só que essas citocinas elas podem causar inflamação. Ela é um sinalizador que pode causar inflamação. E essa inflamação pode acontecer principalmente na parede do vaso. Então ela começa a inflamar a parede do vaso e aí acontece duas situações. Os anticorpos começam a atacar e mexer com a parede do vaso, que pode ferir, né? E também, muitas vezes, eles começam a acelerar, muitas vezes, o processo de coagulação. Esses sinalizadores começam a aumentar o potencial de coagulação do sangue. E aí os pacientes começam a formar a trombose, porque a coagulação acelera, e começam a formar a trombose porque essa ferida na parede do vaso,
ela tem que ser cicatrizada. E aí o corpo, assim como a gente se machuca, ele começa a se organizar para fechar aquilo. E todo esse processo de estancar o sangue, de melhorar aquela ferida, vai formando um trombo que vai crescendo cada vez mais. A trombose, tá? Existem estudos mais avançados que falam que não são os sinalizadores somente que causam isso. E o próprio vírus, ele pode penetrar na parede do vaso e causar todo esse ferimento e, mais uma vez, desencadear a trombose. Hoje, dentro do protocolo de atendimento dos pacientes com Covid, uma das primeiras coisas é olhar o pulmão, ver se tem alguma trombose já instalada pelo corpo, né, e entrar com anticoagulante, que é o tratamento para trombose. Por quê? Porque os vasos lá do pulmão, eles são bem fininhos. E é através desses vasos terminais que o sangue joga o oxigênio, né, para dentro do organismo. Então, quando você tem pequenos trombos, microtrombos se formando por causa de toda essa reação inflamatória, eles vão entupir os vasinhos que estão lá no pulmão. Então, o ar entra, mas ele não consegue passar o oxigênio para o sangue. E aí nós temos uma das causas da falta de ar, da queda de saturação que leva à intubação dos pacientes. Existia até uma dúvida, né? A gente viu casos de pessoas falando assim, vou tomar vacina, mas a vacina pode ter uma reação da trombose, mas é raro isso, né, doutor? Isso. Hoje mesmo eu recebo 4 pacientes. Todos os dias eu recebo paciente no consultório com essa pergunta. Doutor, e a vacina? Eu tenho pacientes de 50, 60 anos que não tomaram até hoje. Doutor, e a vacina? E a vacina? Eu posso tomar a vacina? E vem sempre aquela coisa, né? Eu ouvi dizer que a vacina causa trombose. Então, como nós falamos, o coronavírus ele causa uma inflamação no corpo. E essa inflamação ela pode acometer qualquer um dos nossos sistemas e induzir, pelo próprio processo, a formação de coágulo. A vacina, uma vez que ela injetado, colocado o imunizante no nosso organismo, ele pode desenvolver inicialmente algumas reações. Essas reações são sinais e sintomas característicos do coronavírus, só que com uma diferença. Na infecção pelo vírus, isso tende a progredir, pode te levar para o CTI e levar ao óbito. Na vacina, não, é algo limitado, ou seja, vai acontecer porque significa que o seu organismo está reagindo, os sintomas do coronavírus significa que o vírus está agredindo e o organismo está reagindo. Na vacina, o seu organismo vai começar a reagir, formar anticorpos e você vai ter a reação. Só que é uma reação autolimitada, ela vai acontecer por alguns dias e depois ela vai parando, ela vai diminuindo ao longo dos dias. Então é uma coisa progressiva. E a trombose é uma dos desdobramentos desagradáveis do vírus. Logo, existe uma chance da vacina desenvolver a trombose. Tá? Porém, é muito pequena. Atualmente, os maiores casos de trombose por conta de vacina veio da AstraZeneca, né? A vacina da AstraZeneca. Então, o pessoal fica apavorado com a vacina da AstraZeneca. Mas vale lembrar o seguinte, a AstraZeneca foi uma das mais vendidas, mais do que a Coronavac. Em tempos que a Coronavac estava sendo vendida para 31 países, a vacina da AstraZeneca já tinha sido vendida para mais de 170. Então, a divulgação das consequências nefastas da vacina, digamos assim, eram muito maiores, porque o mundo inteiro estava usando mais essa vacina. É óbvio, eu tive pacientes que também tiveram consequências desagradáveis e sequelas e problemas causados também pela imunização da Coronavac, que todo mundo hoje vê como a mais inofensiva. Mas a AstraZeneca imunizou a maior parte das pessoas e é normal a gente ter mais informações dessa vacina. Mas vale lembrar que, em relação aos estudos da AstraZeneca, ela dá a chance de gerar trombose em 0, e a gente tem que contar, 0,00004%. Então, é 0, sequência de 5 zeros, 4% de chance de desenvolver trombose. Ao passo que a infecção dá 16% de chance. Uma mulher que toma anticoncepcional
tem 12% de chance. Uma pessoa que fuma, o tabagista, tem 11,8% de chance de desenvolver a trombose. Então, é ínfimo, né, a chance de desenvolver trombose por causa da vacina. Existe, mas é pequena. Então, eu brinco sempre com o paciente. Se você desenvolver a trombose por causa da vacina, no seguinte, você já joga na loteria, porque assim, você está bem, você está bem ali no grupo mais provável de conseguir, né, qualquer coisa. Pode acontecer, pode acontecer, pode. Também, se acontecer, a gente vai tratar. É perigoso? É, mas o tratamento sendo feito da forma correta. O paciente fazendo tudo direitinho, do jeito que a gente pede, não tem risco, vai reverter. Então, eu converso com eles, finalizando sempre a conversa assim: se tiver, a gente vai dar conta do recado e vai ficar tudo bem. Porque é melhor você reverter uma trombose seguindo as recomendações do que você lutar contra um coronavírus, né, que você fica entregue basicamente ao seu organismo. Eu recebi uma pergunta aqui, doutor, aí mesmo do Rio de Janeiro. O senhor está no Rio de Janeiro, da Cintia Abreu. Ela perguntou assim: tenho varizes, devo começar a tratar? E quais as consequências se ela não tratar das varizes, doutor? Então, só para a Cintia poder entender um pouquinho melhor, né? Nós temos 3 tipos de vasos, que são vasos defeituosos no nosso organismo, quando eles não são aqueles vasinhos normais. Nós temos a telangiectasia, que é o nome bonitinho do vaso fininho, tá? Aquele que é de aplicação. Nós temos os vasos reticulares, que eles não são tão fininhos quanto os vasinhos de aplicação, mas eles também não são grossos, daquele de um dedo, igual a varize propriamente dita. E nós temos as varizes, que são vasos mais grossos, que têm as características de ser mais de 3 milímetros de diâmetro, que são os vasos maiores que têm que ser acompanhados. Se o seu vaso for muito fininho, você deve tratar, porque ele tem inúmeras causas, mas ele visualmente não fica bonito, mas também ele pode causar alguns sintomas mais superficiais, que também são desagradáveis, como manchas na pele, ressecamento. Então, se não tratar, ele vai dar uma alteração na sua pele, vai lhe causar alguns probleminhas, né, de uma monta um pouco menor do que o esperado. Já os reticulares e as varizes propriamente ditas, que são maiores, se não for feita uma intervenção desses vasos, inicialmente ele é bem inofensivo. Mas com o passar do tempo, isso pode ser mais complicado e complicar a sua vida. Eu digo que tem pacientes que falam assim para mim: eu nem sabia o que era angiologia e cirurgia vascular. E não é para nós, profissionais da área, nos sentirmos ofendidos, porque realmente as pessoas se preocupam mais com o coração, com o estômago, com o cérebro, né? Qual é a possibilidade? As pessoas pensam: de um vaso me dá problema. Realmente, é pouco divulgado, mas é muito importante. A gente pode explicar por quê. Só para a gente responder assim, tia, nós precisamos cuidar desses vasos, principalmente se forem de médio ou grosso calibre, porque ele, no futuro, ele pode gerar a trombose, né, se ele for um vaso mais interno, que é a famosa TVP, trombose venosa profunda. Ele pode causar uma tromboflebite, que é a trombose, né, trombo de trombose, e flebite, que é a inflamação do vaso, que é mais superficial, aquele mais à flor da pele. Isso deixa muito dolorido, deixar o vaso ficar duro, mais duro mesmo, igual uma madeira. E nós temos muita dor, a dor é imensa, e aquela pele ela começa a ficar manchada, ela fica vermelha, ela fica manchada mais escura, ela pode retrair, ressecar, causar uma cicatriz, que é uma cicatriz assim, que não tem reversão, a não ser que seja feita alguma intervenção cirúrgica posteriormente. Ela pode causar o rompimento da pele e isso gerar uma ferida. Quando nós falamos disso, nós pensamos mais em perna, né? Porque a perna, além da gente ficar em pé, ela está ali contra a gravidade e ela está segurando o peso do corpo inteiro. Uma vez que isso acontece na região mais distal, ou seja, mais próxima dos pés, o inchaço, a ferida, a trombose e as dores intensas, elas vão se instalar. Aí fala assim: ferida, né? Ferida, se for pequena, pode fechar, mas ferida é difícil demais, porque nós estamos falando de uma área que é uma área que segura o peso do corpo inteiro.
O ideal para tirar uma ferida, reverter uma ferida, é o repouso. Como você vai ficar em repouso se você precisa andar? Então a tendência dessa ferida é aumentar. E dói muito, porque ela vai aprofundando, ela vai pegando as camadas superficiais, vasculares, até chegar no nervo. E dói muito. Então, os pacientes que têm feridas prolongadas são pacientes que entram em depressão. Porque imagina você deitar com dor, acordar com dor. Aí você tem que ficar com a perna, às vezes, ali enrolada com curativo. Você não pode tomar um banho de uma forma confortável de tirar sua roupa e tomar banho. Você não pode ir à praia. Você vai nos lugares, as pessoas olham, né, além da dor. Então, assim, são desdobramentos ruins. Então, para a Cíntia, procura logo um atendimento. Não acha que é bobagem, tá? Porque, assim, a angiologia, as pessoas acham que é só uma variz, é só uma perna inchada. Mas a angiológica, quando ela resolve dar problema, é um tratamento dispendioso, demorado pra caramba, doloroso, a beça, tá? E que a gente pode evitar com hábitos simples e coisas simples. Então, busque logo esse atendimento. Qual o melhor tratamento, doutor, para as varizes? Temos tratamentos medicamentosos, tá? Que normalmente nós lançamos mão do que nós chamamos de flebotônicos. Aumenta o tônus, como o próprio nome diz, e flebo a gente está referindo aí a vasos, varizes, né, circulação. Então aumenta o tônus, ele tenta trazer o vaso para o seu calibre ideal para melhorar o potencial de fluxo em termos de velocidade, em termos de concentração, uma quantidade maior de sangue de uma forma plena podendo circular. Nós temos também hoje algumas proteções que são feitas por cremes que ajudam a ativar a circulação, proteger as pernas. As meias elásticas ainda são muito utilizadas, mas a gente deixa mais para os pacientes que estão tendo um inchaço muito descontrolado, ou então aqueles que não conseguem aderir aos medicamentos, ao tratamento, né, com medicamentos tópicos. Mas a melhor forma de tratamento está naquela coisa que a gente fala todo dia, principalmente de uns anos para cá. Atividade física. Porque quando você faz uma atividade física, você está colocando esse sangue para circular. Ele vai circular de uma forma muito plena. Uma boa alimentação, ou seja, hidratar bastante, porque o sangue ele vai ficar com a viscosidade correta, ele vai ficar mais fluido. Evitar alimentos que deixam o seu sangue mais viscoso. E aí nós entramos na boa alimentação quando nós falamos de evitar açúcares, gorduras, os alimentos que popularmente as pessoas falam que são alimentos remosos, né? Aqueles alimentos mais gordurosos. O carboidrato ele pode mexer com essa textura. Buscar bastante fibra, né, nas frutas, as verduras principalmente verdes escuras, e nós temos algumas frutas e alguns alimentos que podem ajudar bastante. Então, ter bastante fibra para segurar um pouco mais de líquido dentro do vaso para o sangue circular na viscosidade correta. Então, eu diria que, em resumo, é a vida saudável, é boa alimentação, atividade física, ter um bom descanso, não abusar das pernas, coitado, porque ela já sustenta o corpo o dia inteiro. Então, chegou em casa, fez o dia a dia, o que você tem que fazer, dá uma descansada, põe a perna para o alto, procura dar uma relaxada para que a perna possa, né, respirar, digamos assim, e a coisa começar a acontecer da maneira correta. Doutor, o senhor falou sobre as folhas escuras, né? E sobre as frutas. Existe alguma fruta específica para ajudar nesse tratamento? Sim, hoje a gente indica bastante o abacaxi, é uma das frutas mais indicadas para isso, mas as frutas cítricas, elas auxiliam bastante, ricas em vitamina C, porque elas ajudam a eliminar, né, radicais livres, elas têm um bom potencial detoxicante, e elas ajudam nessa melhora da viscosidade do sangue, então o sangue fica mais fluido, ele consegue circular de uma forma mais plena. As verdes escuras, as verduras verdes escuras, elas são muito ricas em fibras, né? Então nós sabemos que as fibras, a grosso modo falando, elas seguram o líquido dentro do vaso. Então ele não deixa o sangue ficar tão grosso. E aí ele também consegue ter uma circulação mais plena. Além disso, eles ajudam no fortalecimento do endotélio. O endotélio é a camadinha de células que dá forma aos vasos sanguíneos. Então ele deixa o endotélio mais forte, o endotélio com mais precisão, não só para ajudar o sangue a subir de uma forma mais correta, numa quantidade correta, mas também eles ajudam o vaso a manter a sua complacência, ou seja, o vaso ele vai conseguir fechar
e que ele faz um movimento, né, de peristalse para poder jogar sangue para cima. Então, eles ajudam o vaso a ter essa força. A melhor prevenção, então, seria os alimentos? Uma boa alimentação? Isso, boa alimentação, o repouso correto, o número de horas dormidas de forma correta. Não só a quantidade de horas dormidas correta, mas ter um sono correto. Aquele sono reparador. Isso com uma boa alimentação a gente já consegue. E a atividade física, sempre, 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 não só pelo fato de ajudar o sangue a circular, como também dá uma plenitude metabólica, o metabolismo ele ficar funcionando de uma forma correta, sem causar danos, né? Não só aos vasos, mas aos outros órgãos. A parte circulatória hoje, ela está sendo cada vez mais valorizada exatamente por isso. Os nossos órgãos, eles sobrevivem de oxigênio e dos nutrientes que chegam até ele. Então, se nós não temos os vasos limpos, né, se nós não temos essa estrada lisa para levar o que tem que ser levado, nós vamos ter problema no funcionamento dos órgãos. E se nós não tivermos também um sangue com uma textura correta, a quantidade correta, ele também não vai conseguir chegar onde ele tem que chegar. Um exemplo, para o seu estômago poder fazer esse movimento peristáltico jogando o alimento para frente, produzir o ácido, fazer tudo o que ele tem que fazer, ele precisa estar vivo, ele precisa ter força. Quem leva isso às células do estômago? O sangue, com oxigênio e nutrientes. Mas para ele chegar, ele precisa de uma via fluida, uma via reta, uma via limpa, senão não consegue chegar. Mesma coisa o cérebro. Para o cérebro funcionar bem, ele precisa, né, fazer as sinapses dele, dar uma rapidez de raciocínio, ele precisa que o sangue chegue na quantidade correta, né, porque aí nós temos os vasos maiores, os intermediários e os menores. São bem fininhos, né, os capilares. Então, às vezes, o sangue ele consegue chegar nos maiores, nos intermediários, mas ele não consegue penetrar nos pequenininhos de uma forma, na quantidade ideal para chegar até os tecidos. E aí nós estamos a ter muitas doenças, um desdobramento de doenças, às vezes um pouco mais benignas e outras um pouco mais graves, e até mesmo comprometendo a divisão das células. Se uma célula ela não tem força para dividir correta, ela vai dividir em uma célula ideal, correta, com a mesma função da célula daquele órgão, e uma outra incorreta. E esse incorreto nós podemos falar em desde a função não ser tão ideal, ele ter uma função, é uma célula, vamos falar assim, mais fraca, ela faz a função da célula daquele órgão, só que mais fraca. Ela pode se transformar, né, ter a divisão de uma célula perfeita em uma célula imperfeita, porém que não vai causar tantos problemas. E nós podemos ter a divisão de uma célula em duas células, sendo uma perfeita e uma totalmente imperfeita. E aquela célula imperfeita vai dividir em várias outras. E aí nós temos as formações de tumores e câncer, enfim, tudo por quê? Porque não houve uma boa alimentação daquele tecido, daquela célula, e houve algum erro naquela codificação. Então, a importância da circulação para qualquer coisa que a gente vai fazer, desde eu quero melhorar o meu corpo, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter um pouco mais de força para fazer as minhas atividades físicas, até cuidar de uma doença, você precisa estar com a tua circulação perfeita. Não adianta você tomar um remédio para o estômago, curar daquele problema que você tem e continuar levando até aquelas células tudo errado. Ela vai voltar a ter o problema. A Mara Duarte, ela de Petrolina, Pernambuco, ela perguntou se as pessoas que têm varizes podem fazer atividade física, doutor? Ou é melhor procurar uma ajuda médica primeiro? Deve fazer. Então, ela pode procurar ajuda médica para saber se ela está apta, né, que nós precisamos para fazer atividade física, saber se o organismo dela tem o equilíbrio necessário ou se precisa de alguma orientação a mais que seja atestada para que o profissional da educação física, ao olhar, possa fazer a série, as orientações corretas para não sobrecarregar aquele organismo. Mas em termos regulatórios, as pessoas que têm varizes, elas devem fazer atividade física. Como nós falamos, a atividade física, ela dilata um pouquinho o vaso e faz esse sangue circular melhor, numa velocidade maior. Então você está desconcentrando o sangue de onde ele está, seja lá qual for a parte do corpo.
Então você mantém uma boa aceleração e uma boa circulação. Tem varizes, a varize não é preditivo para impedir a atividade física. E essa é a dúvida de muitas pessoas, né, doutor? Ah, eu não vou fazer porque eu tenho varizes, vai doer, vai machucar. Assim, muito pelo contrário, a gente, assim, às vezes orienta numa questão só aos pacientes. Quando você for fazer atividade física, procure fazer antes uma atividade aeróbica, nem que seja por um pequeno tempo. Aquela coisa do professor da academia que fala assim, vai fazer 15 minutos de aquecimento na esteira, vai fazer uma bicicleta. Existe uma coisa, puxando um pouquinho mais para a parte funcional da medicina médica, a parte médica funcional, da medicina funcional integrativa, onde a gente faz um estudo do metabolismo, e é o seguinte, existe uma regra que muitas pessoas já usam, que chama a regra dos 7. Para toda atividade física que você quer conseguir manter ela como se fosse no automático e ganhar condicionamento, você precisa de pelo menos 7 minutos na mesma intensidade. Se você vai fazer uma esteira, faça uma esteira na mesma velocidade por pelo menos 7 minutos. Eu exagero um pouquinho com meus pacientes e falo assim, faz por 10 minutos. Por quê? Passou 7 minutos, a circulação ela já se tornou mais plena, a viscosidade do sangue, ou seja, é como se fosse um óleo grosso que ficasse mais fino e conseguisse alimentar melhor aquela máquina. Ele também acontece. Então, o paciente que consegue fazer na mesma velocidade, na mesma intensidade, por entre 7 e 10 minutos, ele pode passar de 10 minutos e fazer 1 hora, se ele quiser, de esteira, que ele vai aguentar. Mesmo a pessoa que não esteja acostumada, o corpo entra no automático. Então, quando a gente passa isso para os pacientes, eu falo o seguinte, antes de você começar a atividade onde você vai ganhar curvas, onde você vai ganhar tônus muscular, ou seja, o músculo vai aumentar, daquele muque, faça a atividade aeróbica. Por quê? O músculo ele vai aumentar. Ele aumentou, o vaso ele é muito complacente, ele é elástico, ele vai dar uma tendência a apertar o vaso ali no início. Só que a quantidade de sangue que vai passar vai ser a mesma, não vai interferir nisso, porque o sangue mais fluido ele consegue passar com mais facilidade nesse vaso que está sendo comprimido. E depois, o vaso ele consegue, com isso, ganhar o seu diâmetro, né, abrir e consegue acompanhar esse músculo que está aumentando de volume. Então, isso não vai te causar problema circulatório, o fato de você aumentar a massa muscular e comprimir o vaso vai conseguir acompanhar. Então, tenta sempre 10 minutinhos antes, pelo menos, da atividade física, fazer uma atividade aeróbica. Para a gente finalizar as perguntas, eu tenho mais uma aqui do Renan Carlos, de Itaquera, São Paulo. Ele perguntou por que minhas pernas incham durante o calor e por que elas ficam pesadas. Os raios solares, quando eles batem na pele e a gente consegue ganhar aquele bronze, o vaso ele absorve um pouquinho dessa vitamina D, desse calor, e ele faz uma vasoconstrição. Então é raro você ver pessoas bronzeadas terem as varizes aparentes. Entretanto, o calor, ele é vasodilatador. Você vê que quando a gente está com calor, a gente fica vermelho, né? Ainda mais quando a gente se queima ali na praia, quando a pele é muito branca, fica muito vermelho, a gente sua bastante. Então, isso por quê? Porque o calor, ele dilatou o vaso. E aí, o sangue ele fica um pouquinho mais parado. A parede do vaso ela é fenestrada, ela é assim, cheia de buraquinhos, tá? Então, quando dilata, olha, os buraquinhos eles abrem, tá? Então, o calor dilatou, os vasinhos abriram. Se você está mantendo um hábito de vida no qual você fica mais parado, sentado, mais parado, em pé, não tem boa alimentação e o sangue ele tende a não circular naquela quantidade ideal, isso pode vir também de hereditariedade. Quem tem pai, mãe, tio, avó, né, antecedentes com varizes, também pode ter esse problema. Aliás, é disparada a maior causa, né, de varizes é a hereditariedade. Você vai começar por esses buraquinhos, começa a sair primeiro a água, o componente líquido do sangue, para debaixo da pele. A pele, entre o músculo, né, e a pele, você tem uma camadinha de gordura. O líquido ele começa a infiltrar literalmente nessa gordura, tá? E começa a dar o edema. Então a perna começa a inchar no calor, principalmente se estiver parado por conta disso, da vasodilatação. Se a gente não cuidar
não estiver atento a isso, daqui a pouco a célula do sangue ela começa a sair. E a célula do sangue ela é vermelha e ela é quente. E aí a perna, além de inchada, ela começa a ficar vermelha e quente. Sangue debaixo de pele, ele pode dar sensibilidade, a queimação, que a gente já falou lá, mas ele pode dar coceira, tá? E deixa a pele seca. Então, muitas pessoas sentem a coceira, né? Isso é uma evolução já, além do que o Renan falou aí, da questão do inchaço. Pode dar o ressecamento e a coceira. Então, o paciente coça com a pele seca e inchada, o que acontece com a pele? Ela rasga. E aí começam a aparecer as úlceras. Então, no calor, há uma tendência muito forte dos problemas circulatórios aumentarem. Os meus pacientes, quando eles chegam para mim, que eles estão muito bem, a gente conseguiu alcançar o metabolismo ideal, eles não apresentam mais nenhum sinal e sintoma de má circulação, eu falo para eles assim, volta lá para novembro, dezembro, que é quando vai começar o calor, só para eu ver como é que você está. Se eu precisar te dar um suporte, eu vou te dar, porque o verão está chegando, e aí você não vai sofrer. Então, a maioria das pessoas há uma forte tendência. Se você tiver problemas articulares, joelho, tornozelo, você também pode ter a perna inchada nesse período, porque as inflamações elas intensificam. Tá? E você imagina que a perna é uma caixinha fechada, não tem para onde expandir. Quando você tem uma inflamação articular, incha de dentro para fora, desde o ligamento para fora. Chama síndrome compartimental, é um compartimento do corpo que está sendo afetado. E aí, quando ele expande, ele aperta o vaso, e o vaso, ele fecha. Fechou o vaso, o sangue não passa. Então, nós temos muitos pacientes, períodos de calor, ou então ao longo do ano, que chegam com a perna inchada, e a gente pede exame, examina o paciente, ele tem a vida plena, tem a vida ideal, alimentação correta, faz atividade física. Poxa, mas por que eu tenho um problema vascular sem ter o vaso ruim? É porque tem alguém apertando ele. Aí a gente tem que fazer esse sangue passar por ali, porque sangue parado talha, sangue talhado é trombose. Então a gente tem que forçar essa circulação a acontecer e tratar a causa. Quem é a causa? A articulação inflamada. Então tem que tratar e a gente pede ajuda do ortopedista para desinflamar isso. Aí cria-se um trabalho em conjunto, né, interdisciplinar e multidisciplinar para que o corpo possa funcionar da forma correta. Então fica atento. Pode ser pela vasodilatação, por causa dos vasos, né, que não funcionam bem. Pode ser por causa do sangue, que fica mais desidratado, né, e fica mais grosso e acaba fazendo uma força excessiva na parede do vaso, ou pode ser as articulações que ficam um pouquinho mais sobrecarregadas. Bacana, doutor. Qual mensagem o senhor deixa para quem está nos assistindo? Então, nós estamos num período ainda de muitas dúvidas em relação a uma pandemia que não foi embora, né? Nós temos isso, então é preciso nós estarmos sempre atentos, porque qualquer processo inflamatório pode mexer com a nossa circulação. Mas, fora isso, esteja sempre atento. O que pode parecer uma bobagem, não é uma bobagem. O que pode parecer um pequeno sinal de alerta, não é só um pequeno sinal de alerta, é um grande sinal de alerta. A circulação, ela não é só a veia, não é só a artéria. Ela é o sangue, ela é vitamina, ela é saúde. Então, assim, a gente bate sempre na tecla, e eu como médico para os meus pacientes, vida saudável e bons hábitos nunca fez mal a ninguém. Ah, mas vai morrer igual a todo mundo. Vai, mas você pode dificultar. Se aconteceu, é porque tinha que acontecer. Não foi porque você deixou acontecer. Então, vida saudável. Nós estamos aí no que alguns médicos falam que é a era de Apolo, a era da busca da beleza. Mas não existe beleza sem a saúde. Se você não tiver a saúde plena para que depois isso tenha como uma consequência a beleza, você não vai conseguir desfilar a sua beleza, demonstrar a sua beleza, né? E aquilo, a beleza vem de dentro. E o que nós temos por dentro é o nosso metabolismo, a nossa saúde, o nosso funcionamento do corpo perfeito. Então, nunca fez mal a ninguém. Boa alimentação, atividade física, tá? Buscar sempre o melhor, descansar e fazer o que tem que ser feito também para se divertir, para trabalhar, que é importante, mas buscar sempre o equilíbrio. É aquela coisa que a nossa mãe sempre falou,
né? Tudo demais atrapalha. Então, nada pode ser demais. Alimentação correta nunca é demais, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Descansar o ideal, trabalhar o ideal. Então, assim, busquem o equilíbrio. E qualquer dúvida, busquem o médico. Não busque a página da internet, não busque o que o vizinho falou, não busque o que você viu só ali numa reportagem rápida. Busque a pessoa que possa lhe orientar. Porque a evolução da medicina mostra que cada organismo, todos funcionam iguais, mas o que é bom para mim, às vezes, não é bom para o outro. Então, o que é bom, deu certo com o seu vizinho, pode não dar certo com você. Então, equilíbrio, saúde, em caso de dúvidas, faça o certo, porque é pelo seu bem mais precioso, é a sua vida, a sua saúde, o seu corpo. Verdade. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, uma entrevista esclarecedora. Imagina. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Deixe os seus contatos para a gente. Deixo sim. A gente aqui é do Rio de Janeiro, né? Quem quiser entrar em contato com as clínicas onde eu atuo, com consultório, pode deixar o telefone? Então vamos lá. Pode. O telefone é 21, que é o Rio, 3586-9188. Temos 2 telefones celulares, o 993926027 e o 96702260, podendo tirar as dúvidas e fazer as marcações pelo WhatsApp. E a página do Instagram é o dr.rodrigogurgel. A gente está atualizando semanalmente. Antes era semanalmente, agora estamos tentando todos os dias levar para vocês alguma informação especial sobre a angiologia, sobre a saúde vascular, mas fazendo esse link como um todo aí, com outros aspectos que podem trazer uma vida com maior qualidade. Obrigado, doutor. Gente, se vocês gostaram da entrevista, olha, dá aquele like, compartilha nos grupos de WhatsApp. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!